Briófitas, como musgos, antóceros e hepáticas, são plantas não vasculares, ou seja, não possuem xilema nem floema, o que limita seu tamanho físico e exige que cresçam próximas ao solo ou substratos úmidos. Seu ciclo de vida apresenta alternância de gerações heteromórficas, com um gametófilo apeloide dominante e muito duradouro, enquanto o esporófito é pequeno e dependente. Já a reprodução exige água, os gametas masculinos flagelados nadam até o gameta feminino e assim a reprodução acontece. Seu corpo é formado por estruturas simples, rizoides, cauloides e filoides, sem raízes, caule ou folhas verdadeiras. Agora falando um pouco sobre as briófitas, elas são plantas de pequeno porte que crescem em cerca de 20 centímetros. Elas são plantas que não possuem folhas verdadeiras, não possuem flores, não possuem vasos condutores, nem frutos, nem sementes. Então elas precisam de algumas adaptações para sobreviver no meio ambiente. Apesar de elas serem as primeiras plantas a se desenvolverem fora do meio aquático, história, elas ainda assim dependem muito da água, então elas precisam viver em ambientes úmidos, e elas precisam da passagem de água para a reprodução, já que elas não têm flores para que os insetos possam polinizar. Elas precisam também, por serem avasculares, elas precisam mandar água célula por célula, o que é um processo muito lento e que faria com que a planta morresse se ela fosse muito grande, então elas são pequenininhas. Questão de adaptação. Eu vou falar um pouco sobre as pteridófitas. O exemplo escolhido foi as samambaias. As pteridófitas são um grupo de plantas que não possuem vasos condutores. E o que isso significa? Significa que a água e os nutrientes são transportados através dos caules e das folhas. Elas, diferente de muitas outras plantas que nós conhecemos, não possuem nem sementes e nem flores, então a sua reprodução é dada através de esporos. Esporos são pequenas estruturas responsáveis por gerarem novas plantas. No caso das samambaias, são pequenas estruturas, pequenas bolinhas por baixo das folhas, que são chamadas de soros. A samambaia ela é uma planta que gosta muito de umidade, ou então de sombra ou meia sombra. Então é muito comum de se encontrar elas presentes em jardins e varandas. No exemplo do vídeo, elas estão no pergolato da minha casa, que é um local úmido e com essa meia sombra. As samambaias elas não só decoram o ambiente, mas elas também trazem muita qualidade para o ar, o que é mais um fator positivo para se ter esse tipo de planta dentro de casa. As samambaias também existem desde a época dos dinossauros, e até hoje elas conservam muitas de suas características primitivas, o que mostra o quanto essas plantas podem ser resistentes e adaptáveis. Uma segunda variação de pteridófita vai ser a samambaia americana, que ela vai ser uma variação da samambaia dita anteriormente, que ela vai ter as mesmas características basicamente de pteridófita, que é a reprodução por esporos, vascularização, a captação de água por raízes, enfim. Essa planta ela é ótima para a purificação do ar e também uma ótima opção de ornamentação, muito bonita inclusive em vasos suspensos, principalmente por seu visual de folhas alongadas e finas que dão um caimento muito bom. Indo para as gimnospermas, como os pinheiros e araucárias, elas são definidas por plantas vasculares com tecidos especializados, xilema e floema, além de raízes, caule e folhas verdadeiras. Elas produzem sementes nuas, geralmente nos estróbilos, que são cones, e não possuem flores e nem frutos. Já sua fecundação ocorre por meio de túbulos polínicos, que dispensam água e a dispersão depende do vento, chamado de anemofilia. Além disso, os traquédios do xilema, com exceção de alguns grupos como Graneteles, permitem o transporte eficiente da água. Em resumo, enquanto as briófitas são simples, dependentes da água e dominadas por gametófilos, as gimnospermas são mais complexas, com sementes, independentes de água e dominadas por esporófitos. Bom, como gimnosperma, eu escolhi a cica. E por que a cica? Ela é um tipo de gimnosperma. Bom, elas produzem sementes, as gimnospermas em si, elas produzem sementes nuas, ou seja, que não ficam protegidas por frutos. No caso da cica, as sementes ficam expostas em estruturas reprodutivas chamadas estróbilos, semelhantes a cones. Típicas desse grupo, ela também não produz flores verdadeiras.
Em questão de características morfológicas, suas folhas são longas, rígidas, pinnadas, ou seja, elas parecem penas, dispostas em forma de coroa ou no topo do tronco. Seu caule, lenhoso, grosso e não ramificado, funcionando como reserva de nutrientes e água. Suas sementes são grandes e expostas, alaranjadas ou avermelhadas quando maduras. As raízes são profundas, garantindo fixação e absorção de água mesmo em solos mais secos. Em questão da sua adaptação ao ambiente local, elas têm alta resistência à seca, devido à estrutura rígida das folhas e caule que armazena água. Elas crescem bem em solos arenosos ou pobres em nutrientes e suporta altas temperaturas em ambientes ensolarados. E por fim, suas folhas são duras e cerosas e reduzem a perda de água por transpiração. Como gimnosperma, eu escolhi falar sobre o pinheiro, que é um dos principais representantes desse grupo. Ele é caracterizado por ser uma árvore de grande porte, com seu caule em formato cilíndrico, com casca e suas folhas serem em formato de agulhas, podendo ficar com eles durante vários anos. Seu sistema funciona por raízes, como a maior parte das árvores, e seu sistema de reprodução é por estrobilos, que existem estrobilos masculinos e os femininos. Os estrobilos masculinos são o pólen e os estrobilos femininos é justamente as suas pinhas, que são as suas sementes nuas, onde lá dentro ele se encontra com o pólen e quando cai podem gerar novas árvores. Eles preferem solos arenosos, com uma boa irrigação e uma boa exposição ao sol. Falando sobre as angiospermas, nós escolhemos a flor do deserto como planta para poder simbolizar esse grupo. As angiospermas, elas possuem flores que são o meio de reprodução dessas plantas e possuem sementes que ficam guardadas dentro de seus frutos. Essas sementes guardadas dentro dos frutos garantem uma maior segurança e dispersão para as novas plantas. A flor do deserto em específico é uma planta muito valorizada, principalmente pelas donas de casa, por amantes de planta e assim por diante, porque elas possuem flores que são grandes, são coloridas, chamam a atenção, são muito bonitas, então é alvo de muito desejo para essas pessoas terem essas plantas. Essas plantas vêm de um local muito seco, com solos arenosos, climas áridos, e por isso ela desenvolveu a capacidade de armazenar água nos seus caules, na parte inferior. No vídeo dá para perceber que essa região ela é realmente mais grossa, justamente porque armazena sua água ali, diferente do restante do seu caule, que possui extremidades mais finas. Então, além da beleza dessas plantas da flor do deserto, ela também é um simbolismo muito grande de adaptação, pois consegue viver praticamente em todos os locais do planeta. Bom, e como angiosperma, eu escolhi a hibisco, que pode ser chamada de hibisco, graxa de estudante ou hibisco vermelho. E por que ela é uma angiosperma? Bom, as angiospermas são plantas que produzem flores e frutos com sementes protegidas. O hibisco apresenta flores vistosas e estruturas reprodutivas típicas desse grupo, além de folhas largas e sistema vascular bem desenvolvido. Nas suas questões de características morfológicas, as folhas são simples, inteiras ou levemente cerradas, verdes e com nervuras bem marcadas. Na questão do caule, eles são lenhosos na base e mais finos nas extremidades, podendo formar arbustos. Suas flores grandes, coloridas, vermelhas, no caso da foto que eu coloquei no vídeo, na verdade, com 5 pétalas e um estame longo e proeminente. Os frutos, eles são tipo cápsula, contendo sementes, e as raízes são axiais e ramificadas, garantindo boa fixação no solo. Na questão da adaptação ao ambiente local, ela prefere sol pleno e clima tropical ou subtropical. Tolera bem altas temperaturas, mas precisa de regas regulares, ou seja, ela não é adaptada a longas secas. Cresce melhor em solos férteis e bem drenados, mas suporta solos arenosos se houver irrigação. Suas flores atraem polinizadores, como beija-flores e borboletas, favorecendo a reprodução. Não é à toa que quando a gente foi fazer esse vídeo no campus, a gente encontrou alguns beija-flores por lá. Como representante dos angiospermas, eu escolhi falar sobre a vinca.
popularmente conhecida como boa noite. Ela tem origem em Madagascar, mas pode ser encontrada aqui no Brasil. Por ser uma planta que ela é bem versátil e ser adaptada para vários ambientes, apesar dela preferir solos úmidos, ela também é adaptada para solos secos e baixas temperaturas. E suas cores variam do branco até um mesclado de roxo e amarelo, roxo e rosa, e assim vai. O seu caule, ele pode chegar até 50 centímetros da planta inteira e as suas folhas são invertidas e são arredondadas. Ela, por ser uma planta que tem uma versatilidade muito grande, ela é facilmente encontrada em vários lugares. Ainda sobre as angiospermas, decidi destacar também o aceroleiro, ou pé de acerola, conhecido popularmente. Ele se caracteriza como angiosperma justamente por suas sementes estarem protegidas por frutos, como a maioria das árvores frutíferas. E em relação à sua fisiologia, ela é uma árvore de grande porte, ou médio porte, com o seu caule em formato cilíndrico. Ele não é tão grosso e ele é protegido por uma casca fina. E ela também tem raízes que funcionam como uma forma de nutrição da árvore. E ela pega vários solos, principalmente solos secos, com irrigação gradual. Então ela consegue, por exemplo, enraizar em areia ou terras mais secas.